Deus estabelecerá limites para Israel no milênio. Por que é necessário que Deus estabeleça limites? E eu quero trazer para você a consideração do último capítulo de Ezequiel, que a partir do capítulo 40 passa a descrever o templo no milênio que Jesus vai construir, e também a cidade, como será a divisão das tribos, isto no milênio. Tudo isso está detalhado pelo Senhor em revelação ao seu servo Ezequiel. É evidente que os judeus de hoje não creem nisso, e eles estão querendo reconstruir o terceiro templo de Salomão. E o anticristo, como isso não é propósito de Deus, a glória de Deus já saiu daquele templo e não vai voltar para aquele templo. Só no milênio, quando Jesus construir o novo templo, que vai ser diferente. Não será o templo de Salomão, será o templo de Ezequiel. Isso é detalhado por revelação a partir do capítulo 40. Jesus estará ali com o trono dele no templo. Debaixo do trono de Jesus, de onde ele estará reinando sobre o mundo todo, nascerão águas. O templo será edificado no monte que será o mais alto do mundo no milênio. Durante a grande tribulação e na volta de Jesus, bombas atômicas detonarão e terremotos. Deus vai sacudir a terra como que derreter a face da terra, os montes serão derribados, os vales aterrados, o mundo será aplanado e o cimo dos montes será ali, Monte Sião, onde estará o templo que Jesus vai construir. E ele estará ali, e haverá também um local que não será o templo, que será a cidade em volta do templo, onde o príncipe Davi vai ser o príncipe aqui na terra, o governador civil, porque Jesus reinará lá do templo, mas um governador civil dos israelitas será Davi, estará na cidade, perto do templo. E o restante dos israelitas se distribuirá pelas tribos que serão separadas horizontalmente, de norte a sul, isto ocupando o mesmo território prometido por Deus a Abraão. E Deus estabelecerá, então, limites. Ali, aquela água purificadora nascerá debaixo do trono, correrá uma parte para o mar oriental, o mar morto, que não será mais morto, e outra parte para o mar ocidental, o mar Mediterrâneo, isto no milênio. O capítulo 47 trata dessas águas purificadoras, mas logo a seguir fala então dos limites dessa terra. E o Senhor diz que ela será repartida entre os israelitas por herança, e cada tribo terá a sua herança, e haverá uma área no centro onde a parte mais importante é a morada do sacerdote, dos levitas, os funcionários civis do governo da terra que estarão com Davi, e haverá estrangeiros morando ali também, serão como naturais. Eu acredito que cristãos, alguns, a Bíblia diz que Deus vai tomar alguns para sacerdotes, então alguns cristãos de hoje que serão arrebatados e voltarão com Jesus na segunda vinda, você acompanha, entende isso? Alguns desses o Senhor tomará para serem sacerdotes, junto com os sacerdotes israelitas, no templo. E outros estrangeiros estarão espalhados também em todas as tribos
de Israel. Então o Senhor, no capítulo 48 de Ezequiel, começa a detalhar a separação. A terra vai ser, então, distribuída. A terra já foi limitada. Antes é mais ou menos a mesma terra que Deus prometeu a Abraão. E limite por fora, externo. Agora, ela será dividida e cada tribo terá a sua parte dividida horizontalmente. Cada uma terá uma faixa. As divisões serão linhas retas. E primeiro, lá em cima, Dan, embaixo Azer, depois Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Isto descendo. Depois de Judá, estará então a terra santa, consagrada ao Senhor. E essa terra será dividida assim. De um lado e de outro, um grande território será para o príncipe. A parte central, que terá 25 por 25 quilômetros, essa será dividida a parte norte para os sacerdotes, onde estará o templo, a parte central para os levitas e a parte do sul será para a cidade, a capital. Então, essa é a faixa sagrada. Abaixo dela, caminhando para o sul, estarão, então, as tribos de Benjamim, que mais? Depois, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade no sul. E a tribo de Gade será mais ao sul, limite com o Egito. Esta é a terra que sorteareis em herança entre as tribos de Israel, diz o Senhor. Bem, já está definido de norte a sul o limite de cada tribo. Agora, dentro de cada tribo, a terra será sorteada pelas famílias. E o Senhor estabeleceu tudo isso. A cidade será a cidade capital, onde haverá 12 portas com os nomes das 12 tribos, 18 mil côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor Está Ali. Interessante. Não tem esse nome em hebraico aqui, mas essa cidade de 4.500 côvados norte, 4.500 côvados leste e tal, 4.000 côvados, dá aproximadamente 2.000 metros. Uma cidade de 2 quilômetros por 2 quilômetros. Um pouco maior do que a atual reconstrução das muralhas de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade muito grande hoje, com seus bairros, mas a cidade velha de Jerusalém, dentro dos muros, tem quase isso. Então, a cidade nova, que será a capital, onde habitará o príncipe, que será Davi, que vai reger toda a terra de Israel, esta cidade terá essa dimensão, aproximadamente 2 quilômetros por 2 quilômetros. Não será tão grande, também não precisa tanto, e nem a população do milênio será tão grande assim. Mas interessante que tudo isso está bem detalhado pelo Senhor. Deus estabelece limites. E é bom a gente lembrar essa palavra. A vida nos ensina que há limites. O apóstolo Paulo disse: eu não vou ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para mim no meu ministério. Esse limite se estende até vocês, coríntios, mas eu não vou ultrapassar o meu limite. Interessante que ele até tentou se aproximar de judeus, mas isso não era de Deus. O limite dele eram os gentios. Nós devemos ficar nos limites estabelecidos por Deus. Você sabe onde é que Deus colocou você? Quais limites Ele estabeleceu para você? É bom você permanecer na vocação em que foi chamado, nos limites estabelecidos por Deus. Não queira ir além por ganância ou vaidade ou por curiosidade, porque não é este o projeto de Deus.
Interessante, Israel vai ser o centro do mundo. O monte do templo do Senhor será edificado acima de todos os montes. Para ele afluirão todos os povos. Todos dirão: vinde, vamos, subamos a Jerusalém para que nos ensine os seus caminhos. A palavra do Senhor sairá de Jerusalém. O mundo todo irá adorar a Deus em Jerusalém. Os judeus serão o centro do mundo. Muitos pegarão na orla de um judeu dizendo: nós vamos contigo, porque só contigo está o Senhor. Israel será o centro do mundo, os israelitas serão valorizados, honrados, admirados no mundo todo, mas eles terão limites. Eles não ultrapassarão os limites deles. E outra pergunta que nós não temos essa resposta clara na Bíblia: onde ficaremos nós, os cristãos fiéis, que fomos arrebatados e que voltaremos com Jesus para reinar na terra, no restante do mundo? Seremos distribuídos com galardões para cada um, 5 cidades, 10 cidades, uma cidade, para cada um dos vencedores de agora. Este é o galardão, como a Bíblia nos ensina. Então, esse assunto é empolgante, envolvente, mas haverá também, certamente, limites para nós, que vamos reinar com Jesus os 1000 anos aqui no milênio sobre as nações, não sobre Israel. Em Israel estará Davi, o príncipe, sacerdotes, levitas, dentro dos limites que Deus já estabeleceu. E nós estaremos também dentro de limites que Deus estabelecerá no restante do mundo. Tudo isso seguindo um projeto maravilhoso que Jesus foi preparar. Quando ele diz que foi preparar lugar para nós, ele está preparando tudo isso, porque ele vai descer para tomar posse do mundo. E nós voltaremos com ele. Oh, loucura santa! Para o mundo isso é uma loucura completa. Para nós que cremos na Bíblia, é uma realidade que já está prestes a acontecer a qualquer momento. O toque da trombeta vai ser ouvido e o arrebatamento acontecerá. 7 anos depois estaremos descendo com Jesus para tomar posse deste mundo com ele, reinarmos com ele. É maravilhoso. Você está se preparando para isso? Consagrando sua vida ao Senhor? Ou você está na frente da televisão, brincando no celular, distraído com as coisas do mundo? Responda para Deus.